Agora é hora de mais entrevista importante aqui no Expresso CNN. Nós conversamos com o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Deputado, boa noite, muito bem-vindo de volta ao Expresso. Aqui, Mona Lisa, o senhor me ouve bem? Muito bem, Mona Lisa. Boa noite a vocês. Muito obrigada. Caio Junqueira aqui comigo no nosso mosaico da informação. Deputado, temos muitos assuntos, mas vou começar com aquela imagem que mais me chamou a atenção, então eu peço licença. Hoje, ali naquela cena do deputado Arthur Lira, reclamando mesmo, direto ali nos microfones, pedindo bom senso, inclusive, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele estava reclamando aqui do que seria não ser informado ali sobre as pautas da Câmara. Então, minha pergunta para o senhor, diante da constatação dos fatos e das imagens, é a seguinte: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está travando a pauta de interesse do presidente Bolsonaro, do governo? É isso? Está escancarado? Não, querida, não é isso. Vocês lembram, eu fiz um anúncio, depois de uma audiência com o presidente Bolsonaro, de 5 temas, que em 11 de novembro nós dissemos que seriam importantes para o governo. Então, eram eles: Casa Verde e Amarela, a cabotagem, PLP 101, ajuda a estados, são 216 bilhões de ajuda aos estados, todos os 3 já votados. O PLP 137, que é superávit de fundos públicos, está na pauta desta sessão agora à noite, e a autonomia do Banco Central, que nós ainda não conseguimos pautar. Mas daquela pauta prioritária anunciada, praticamente está tudo vencido em condições de votar. Além disso, votamos várias outras coisas, como o Fundeb, como a lei das startups, muitas matérias outras. Então, nós vamos votar até o dia 22 muitas matérias ainda do interesse do governo e do interesse dos senhores parlamentares e do Brasil. Eu não posso reclamar da condução da pauta. Agora, de fato, o presidente Rodrigo Maia tem mudado a pauta com muita frequência e nós temos que rapidamente nos agilizar aqui para ter as opiniões de todos os ministérios sobre cada matéria e poder orientar a posição de governo no plenário. Então não tem falta de bom senso, como Arthur Lira, seu colega, hoje definiu ali para o que estava acontecendo. O senhor não vê isso? Não é que eu estou dizendo que o presidente realmente tem mudado a pauta com frequência. Ele mudou a pauta de hoje mesmo, naquela sessão de manhã, e talvez por isso houve uma reclamação do líder Arthur Lira, porque a pauta foi mudada de ontem à noite para hoje cedo. E aí tinha a sessão do Congresso convocada, e no mesmo horário da sessão da Câmara. Houve, então, um certo tumulto hoje, porque os parlamentares não tinham muita certeza do que iria acontecer, e talvez isso tenha gerado a justa reclamação do deputado Arthur Lira. Nós, como governo, temos nos adaptado a essas rápidas mudanças, porque nós queremos votar as matérias. Caio? Deputado, por que na medida provisória assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro só constam os 20 bilhões de reais, tendo em vista que o governo passou os últimos dias discutindo o que teria nessa medida provisória, inclusive já tinha uma decisão de governo de incluir o tal termo de consentimento, o termo de responsabilidade. Por que ela saiu só sendo praticamente uma planilha de Excel na prática ali, né? Só da onde vem o dinheiro, para onde vai, e não tem mais nada sobre o processo de vacinação, o plano de vacinação? Bem, os 20 bilhões de reais são uma grande conquista. Sim. Da onde vem 20 bilhões de reais? 20 bilhões de reais são 4 bilhões de dólares, que são 400 milhões de vacinas a 10 dólares, que são 2 vacinas para 200 milhões de brasileiros. Ou seja, o governo disponibilizou dinheiro para comprar vacina para todos os brasileiros. Os que podem, os que não podem tomar, os que querem, os que não querem tomar, não importa. O recurso está disponível para vacinar todos os brasileiros. Ontem o presidente Bolsonaro estava lá abraçado com o Zé Gotinha, né, demonstrando claramente de que entende a decisão técnica do governo na direção da vacinação, né, e que está contribuindo com recursos significativos. A questão das condições de vacinação
existem fornecedoras de vacina que exigem que o governo se responsabilize totalmente por qualquer efeito adverso da vacina. Eles vendem a vacina, recebem o dinheiro, mas não querem se responsabilizar por nenhum efeito colateral tardio, né, que venha a ter na vacina. E, obviamente, há resistência do governo para assumir essa responsabilidade, porque não há como quantificar a responsabilidade assumida. Isso ainda está muito conflituoso. Por que não saiu a medida provisória com as condições todas que você estava citando? Porque a medida provisória 1003, relatada aqui pelo deputado Geninho, ele já trata de vários desses temas no seu relatório. E ela estava na pauta de ontem, estava na pauta de hoje cedo, estava na pauta de hoje à tarde, e agora ficou para a pauta de amanhã cedo. Então, para não haver um conflito com o Poder Legislativo, que já está tratando do assunto, o governo ainda não editou a medida provisória. Esperamos votar amanhã e a medida provisória vai esclarecer várias questões quanto a prazo de registro, a questão emergencial, a questão do uso na rede privada e tantas outras coisas. Mas essa questão do termo estará onde? Qual a solução para isso? Porque, aparentemente, se o governo brasileiro não tiver uma solução para essa questão especificamente sobre a Pfizer, nós não teremos vacina. E outros países colocaram esse termo de consentimento nas negociações. Eu tenho informação que, pelo menos no caso da Pfizer, mais de 30 países importantes, aceitaram essa condição, porque afinal eles têm a vacina. Senão a gente vai não ter a vacina porque o governo não quer se responsabilizar pelos efeitos que outros países também assumiram esse termo de consentimento, termo de responsabilidade. Qual vai ser a solução? A gente vai ficar sem a vacina? Não, veja bem. O vendedor da vacina está pedindo que o comprador se responsabilize pelos efeitos adversos eventuais da vacina. É isso que acontece. O comprador da vacina, que é o governo, a União, diz, tudo bem, então eu vou repassar ao cidadão voluntário que quer receber a vacina, ele assume a responsabilidade de eventual efeito colateral adverso, porque o governo não tem como quantificar essa responsabilidade. Então, pode haver, para os casos de pedido emergencial de vacina, o pedido do consentimento. Isso é uma decisão que o governo tem que tomar. No caso de vacinas registradas pela Anvisa, não há a necessidade do consentimento, porque aí, uma vez que a Anvisa, que é um órgão do Estado brasileiro, não é do governo, aprova a vacina, o governo se responsabiliza pela sua eficácia e pelos seus efeitos colaterais. Então, isso está ainda indefinido. A Coronavac, que nós acabamos de ver aí, ia pedir registro, agora vai pedir uso emergencial. Já trocou de ideia várias vezes. Vamos ver como ela vem. Se ela for a mercado com uso emergencial, poderá ser pedido o termo de consentimento. Deputado, falando em efeitos colaterais, a gente tem visto, inclusive com entrevistas aqui no Expresso, uma pressão de governadores e de outros setores da sociedade para a prorrogação do estado de calamidade. E toda essa questão de agenda, de compra de vacina, de não definição de data para início de vacinação, tudo isso corrobora para essa pressão. Queria muito ouvi-lo sobre o que já está sinalizado. Não haverá prorrogação do orçamento de guerra. Ele tem que ser votado. Aqui é uma PEC, uma emenda constitucional, tem que ser votada na Câmara e no Senado. Não há mais tempo hábil para isso. Não havendo orçamento de guerra, não há recursos para as medidas emergenciais. Então, o Estado do Paraná parece que prorrogou por 6 meses o período de emergência. Nós temos o Supremo Tribunal Federal hoje dizendo que estados e municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade de vacinação. Nós somos uma federação, o SUS tem uma gestão tripartite, onde estados, municípios e União têm as suas responsabilidades, prerrogativas e independência. Portanto, cada prefeito pode prorrogar ou não a sua emergência, cada governador pode prorrogar ou não a sua emergência. O governo federal não tem previsão de prorrogar a emergência. O senhor vai tomar vacina contra a Covid-19 quando ela chegar ao nosso país e for disponibilizada ou não? Eu não vou não, porque eu já peguei coronavírus e já estou com o meu IgG aqui, com meus anticorpos resolvidos.
aliás, 6 milhões de brasileiros ou mais, está por aí, né? Entre 6 e 7 milhões de brasileiros já pegaram o coronavírus, já estão imunizados. Pouquíssimos casos, quase raríssimos casos, estão sendo ditos que teve reinfecção, mas ainda sob suspeita. Então, eu acredito que não haverá necessidade de quem já pegou de se vacinar. Eu, pelo menos, já fiz o teste, estou com os anticorpos, não preciso me vacinar. Tá certo. E se não tivesse tido a Covid, tomaria a vacina, então? Eu acho que sim, se a vacina for segura, né, não tem problema nenhum. O que nós estamos agora esperando é que as vacinas... Ô, Mônica, Mona Lisa. as vacinas levam anos. Desculpa. Imagina, tudo bem. Mona Lisa, me desculpa. Imagina. As vacinas e os medicamentos levam anos para serem produzidos. Sim. Anos. Por quê? Porque depois de provar a sua eficácia, eles são acompanhados para ver se não existem efeitos colaterais. Quando você lê uma bula de um medicamento, você vê ali que existem, né? A bula fala, pode haver efeitos colaterais, e citam inúmeros efeitos. Quais são esses? Aqueles que surgiram durante o acompanhamento daquele medicamento por pelo menos 2 anos depois da aplicação do medicamento. Como as vacinas estão em emergência e não há tempo para fazer esse acompanhamento, o risco dos efeitos adversos está sendo sugerido pelos fabricantes que seja assumido pelo comprador, pelo governo que compra a vacina. E o governo, eventualmente, está propondo que o voluntário que vai se vacinar assuma esta responsabilidade. Em termos práticos, é isso. Nós temos que avaliar qual é o melhor caminho para superar essa dúvida sobre se haverão ou não efeitos colaterais adversos da vacina que foi ministrada na pessoa. Tá certo, deputado Ricardo Barros, muito obrigada pela gentileza mais uma vez de nos atender, conversar com a gente. Até uma próxima e boa noite ao senhor. Obrigado, Mona Lisa, obrigado, Caio. Um grande abraço a vocês. Obrigada.